continue abençoando poderosamente cada um destes, Senhor, que estão fazendo com todo o coração para essa igreja, em nome de Jesus. E em setembro, aniversário de 10 anos da Arca da Aliança. 10 anos. Uma década de Arca da Aliança em setembro. Vamos fazer um negócio bonito, viu? Bonito aqui. Em setembro. E olha, louva. Os irmãos vão ofertar. E logo em seguida vamos passar para a palavra. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Minhas lamparinas, cante isso, estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei, diga isso, as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos
tive a oportunidade. Fique de pé, por gentileza, fique de pé. Pastor Eliel Ferreira, um grande amigo, lá do Bengola, pai. Mora no Bengola? Lá do Bengola. Pastor Eliel também é dos amigos pregadores que pegaram aquela ofertinha de R$30 lá na igrejinha do púlpito de Compensado. Há alguns anos, né, pastor? Já prega lá, já desde 2016. O senhor prega lá, mais ou menos isso. Feliz de rever o Senhor, tá bom? Direcione a mão para cá, vamos orar pela vida do homem de Deus. Senhor Deus, usa teu servo nessa noite poderosamente. Fala com a tua igreja, nos exorta, nos edifica. Nós queremos ouvir a tua palavra através da vida do teu filho. Que nessa noite seja uma noite, Senhor, de ensinamento e graça para essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir bem alegre? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Localize o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Leremos apenas o versículo de número 21. Evangelho de Jesus, segundo os relatos de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Glória a Jesus. Quantos localizaram? Amém? Diz assim o texto: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Você diz amém. Fiquem à vontade, por favor. Glória a Jesus. Meus irmãos, antes de fazer exposição da palavra nessa noite, eu quero externar minha gratidão a Deus de poder estar aqui nesta casa mais uma vez para adorar o Senhor, como a gente sempre faz, e também para poder contribuir com uma mensagem de Deus para o seu coração. Quero crer que o Senhor falará ao coração da sua igreja nessa noite. Deus abençoe pastor Frank, pastor Genilson, todos os pastores que estão aqui nesta tribuna, obreiros, amigos e irmãos. Que a bênção do Senhor alcance sua casa, toda essa igreja abençoada. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando neste texto sagrado, lendo, pesquisando alguns fatos que giram em torno deste texto. É interessante que a história contada por Mateus, do versículo 21, começa dizendo, desde esse tempo. A pergunta é, que tempo é esse? O contexto que gira em torno deste texto está desde o versículo de número 13, quando Jesus está na cidade próxima de Jerusalém, chamada de Cesareia de Filipe. Jesus está ali com os seus discípulos reunidos em uma conversa particular. E é interessante que Jesus lança duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta: quem os homens dizem que eu sou? O que a multidão fala de mim? Alguns dos discípulos dizem assim: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros acreditam que tu és Jeremias ou um dos profetas. Interessante, irmãos, que a multidão olhava para o Senhor Jesus e via as características ministeriais e de sinais na vida dele que se assemelhava a estes determinados profetas, como por exemplo, João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Porque eles olham para esses profetas
e veem em Jesus essa autoridade, estes sinais, esta mensagem. Quando eles falam para que é João Batista, haviam poucos dias que João Batista havia morrido. Segundo o doutor Russell Norman Champlin, ele diz o seguinte: quando eles dizem que Jesus é João Batista, porque havia uma cultura mistificada dentro do contexto judaico, que acreditavam na transmutação da alma, tanto que a Bíblia diz que Herodes, um dia, quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse: porventura este aí não é João Batista que apareceu? Havia um temor no coração do Herodes, então eles tinham esta crença mistificada na transmutação da alma. Outros diziam que ele era Elias, por conta dos sinais magníficos que ele realizava, e outros acreditavam que ele era Jeremias. Por que a citação de Jeremias aqui? Por dados, irmãos, de título de informação. Quando você lê o capítulo 2, versículo 4 do livro de 2 Macabeus, quem tem a Bíblia católica ou quiser buscar aí no Google, você vai ler lá que dentro da história judaica, eles acreditavam que em um momento o profeta Jeremias reapareceria, porque eles acreditavam que no contexto da invasão babilônica, Jeremias pegou a Arca da Aliança e escondeu. Então dentro da mente judaica foi colocado o seguinte: Jeremias reaparecerá, trará a Arca da Aliança e restaurará o culto. Então quando eles viam Jesus pregar uma mensagem veemente, cheia de autoridade, olhavam para ele e diziam: esse é Jeremias, ele tem a arca e ele vai restaurar o culto. Só que toda essa informação era o que a multidão falava de Jesus. Jesus olha para os seus discípulos: e vós, o que vocês dizem de mim? Para vocês, quem eu sou? Acredito que em poucos segundos houve um silêncio naquele recinto e Pedro foi tomado pelo Espírito Santo e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A multidão via nele João Batista, a multidão via nele Elias, a multidão via nele Jeremias, um dos profetas, mas Pedro foi tomado pelo Espírito e declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas por que a citação de Pedro foi tão veemente, tão convicta? Haja vista que neste contexto cultural, do tempo dos judeus, eles acreditavam que o Messias, segundo os dados proféticos de Daniel, apareceria naquele tempo. Só que muitos apareceram e declararam ser o Messias. É por isso que Jesus diz assim: tu és o Cristo. Ele não disse tu és um Cristo, ele definiu: tu não és um que apareceu, vai morrer e vai passar, tu és aquele, ó glória, que vais reinar eternamente no trono de Davi. Revelação forte, irmãos. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, que bênção, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mas também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro teve uma grande revelação. Jesus o elogia por conta desta revelação. A revelação não é dele, é de Deus, mas ele declarou a revelação. Aí Jesus olha para ele também: te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a igreja, a minha igreja. Aqui é interessante que é um trocadilho de palavras, né? Temos Pedro e pedra. Os irmãos sabem que o nome Pedro no aramaico era Cefas. No grego ali é Petros. Petros. O que é Petros? Petros é uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Já pedra é uma rocha. Eu te digo que tu és uma pedra pequena.
Pedro, tu recebeu a mensagem, recebeu a palavra, recebeu a revelação foi grande, a mensagem é grande, mas te digo que tu és uma pedra pequena. Porque o mensageiro é a pedra pequena? Porque a pedra grande que aparece é aquele que está sendo adorado aqui essa noite. O cantor é pedra pequena, o pregador é pedra pequena, a pedra grande é Jesus. Muito bem, depois desses fatos, Jesus vai começar a falar mais abertamente sobre a necessidade, ou falar que é necessário ele ir a Jerusalém, sofrer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. A partir desta declaração, Jesus vai falar que é necessário ele morrer. Jesus profetiza a sua morte. Jesus profetiza que ele vai morrer. E esta profecia tem que se cumprir, porque ele veio para este tempo, para este propósito, para cumprir as profecias que falavam acerca dele. Agora, queridos irmãos, dizem, comentam, eu vou citar o nome aqui, porque é melhor, né? Segundo Russell Norman Chamberlain, diz o seguinte, que quando Jesus faz esta declaração, é 6 meses antes do Calvário. Passa-se 6 meses. O ministério de Jesus está veemente na Galileia, muito perseguido na Judéia, mas ele está nesta movimentação, Galileia, Judéia, Judéia, Galileia, levando a mensagem do reino de Deus. Mas um dia Jesus está em Betânia, na casa de Simão o leproso, ali no momento de comunhão, de ceia, falando de janta. Eles estavam ali naquele momento. Uma mulher quebra um vaso de alabastro nos seus pés, enxuga com os cabelos de sua cabeça, ela reconhece a grandeza de Jesus, mas Jesus faz todos que estão ali presentes entender que aquele perfume está o preparando para a sepultura. Jesus chama os seus discípulos à parte e diz: olha, vão a Jerusalém, e vocês vão encontrar um homem. É interessante que a revelação que Jesus tem, ele diz assim: vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água na cabeça. Aqui não era muito normal, porque quem carregava água eram as mulheres, mas ele está com um cântaro de água cheio, e vocês vão segui-lo, e quando chegar no lugar, vocês vão falar com o dono daquela casa, com o dono do cenáculo, está todo mobiliado, tudo preparado, e diz para ele que vocês vão preparar a ceia ali, vocês vão preparar o jantar da Páscoa ali. E a Bíblia diz que os discípulos estavam preparando. E quais eram, os elementos para o jantar da Páscoa? Primeiro, o cordeiro. O cordeiro era degolado, matavam-se o cordeiro, assava este cordeiro com ervas amargas, preparava os pães ázimos ou pães sem fermento com água e sal. Eles preparavam vinho, preparavam tudo para esta celebração. Então, queridos irmãos, a Bíblia diz que naquele dia, era uma quinta-feira, eles se reuniam naquele cenáculo, se assentaram à mesa, A mesa ali, neste tempo, neste contexto, era colocado no chão, um pano era esticado, todos os elementos daquele jantar era colocado, no centro era colocado o cordeiro assado com ervas amargas, todos estavam reunidos àquela mesa e deveriam comer por completo aquele cordeiro. Mas sabe o que é interessante? No ritual judaico da Páscoa, eles faziam tudo isso que eu acabei de apresentar para vocês. Eles comiam o cordeiro,
começavam a recitar as escrituras, as crianças participavam, eles escondiam um pedaço de pão sem fermento, as crianças procuravam, eles cantavam o Salmo 103, 114, 115, 116, 117 e terminavam no 118. Era uma noite memorável para todos os judeus, que é rico, que é pobre, onde ele estivesse, ele tinha que celebrar essa festa. Jesus também celebrava a festa porque ele era judeu. Tudo está preparado. Eles comem um cordeiro, cantam ao Senhor um hino. E é interessante que chega um momento crucial neste jantar. Jesus pega o pão, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei. Ele pega o cálice, e esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha, queridos, que coisa interessante. Jesus está falando de um novo testamento. Quando você lê Deuteronômio capítulo 18, Moisés é tomado por Deus e diz assim: no meio de vós aparecerá um profeta semelhante a mim. Quando você olha para todo o Antigo Testamento, desde Moisés até Jesus, havia muitos profetas que se assemelharam a Moisés, só que em sinais. Porque Jesus vai se destacar nesta profecia? Elias não se assemelhou a Moisés, Eliseu não se assemelhou a Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, nenhum dos profetas menores se assemelharam a Moisés. Por quê? Porque Moisés era um profeta de sinais e um profeta de uma aliança. Então se cumpre em Cristo. Só que a aliança de Moisés, oh glória, é menor do que a aliança de Cristo, porque ele disse assim: olha, eu vou partir este pão ao meu corpo. Ele pega o cálice, este cálice, oh glória, é o símbolo do meu sangue, é a nova aliança. Mas por que é maior do que Moisés, pastor? Eu te explico. Porque a de Moisés foi com o sangue do cordeiro que ele matou na Páscoa judaica que começou lá no Egito, oh glória. E a aliança de Jesus seria pelo seu próprio sangue, que derramaria nas ruas de Jerusalém e terminaria no alto do Calvário. Ele é o profeta semelhante a Moisés, porque ele é um profeta de sinais e o profeta de uma aliança. Que maravilha! Vocês sabem que a conversa ali é muito extensa entre Jesus e os seus discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz assim: um de vocês vão me trair. Houve medo, porque Judas nunca demonstrou explicitamente tudo que ele era, qual era verdadeiramente o seu caráter. Então todo mundo se preocupa: Senhor, quem é que vai te trair? Porventura sou eu, Senhor, sou eu. Alguém acena para João, pergunta para ele quem é. Aí lá nos relatos de João diz assim: aquele que eu molhar o pão e entregar para ele, esse há de me trair. Sabe o que é interessante aqui? Além de ser um sinal para indicar o traidor, mas na cultura do Oriente Médio e dentro da cultura judaica, quando alguém molha o pão no vinho e dá para alguém, isso fala de honra. Olha que Jesus está falando para Judas: tu vai me trair, mas eu quero te honrar. Tu vai me abandonar, mas eu quero te honrar. Nós estamos num momento de ceia e muita gente empolgada com este momento aqui, mas Deus está te falando nessa noite: não o troque, não o vende, não abandona, porque a maior honra que nós temos da igreja neste culto é participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo e permanecer fiel na presença. Fiel. Alguns ensinamentos que estão sendo passados neste momento. Jesus estava perto dos discípulos, irmão, já conhece a história. Eles saem do cenáculo e vão para o Monte das Oliveiras.
No Monte das Oliveiras, Jesus vai com todos os seus discípulos, deixa 8 em um determinado lugar, chama Pedro, Tiago e João à parte e vai orar. Quando ele vai orar, ele está sentindo uma agonia. Agonia profunda. Ele está sentindo a dor, ou a pressão, perdão, da morte. Ele manda os discípulos orarem, orem comigo, orem comigo. Jesus vai orar, e ele começa aquela oração que nós conhecemos, Pai. É interessante que lá vai escrito Abba. Quando a gente lê no português está apenas Pai, mas lá dentro da origem da palavra Pai está assim: Paizinho querido, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou ali, que momento bom. Ele deixa o altar da oração, e quando ele chega com os discípulos, Pedro, Tiago e João estão quebrados, irmãos, o dia todo andando, uma terra árida, uma terra seca, rochosa, e Jesus disse: vocês não podem orar nenhuma hora comigo. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por 3 vezes Jesus tem esta mesma oração, e durante o período da oração, irmãos, a Bíblia diz que a pressão foi tão grande que ele começou a soar sangue. Sabe, queridos, este evento é conhecido cientificamente como hematidrose. É uma pressão psicológica cerebral tão grande que os poros começam a se dilatar e o sangue começa a sair no suor. Há uma guerra entre a luz e as trevas. Os demônios estão ali, o futuro da humanidade está nas mãos dele. Ele sente a pressão, e quando ele sente a pressão, os poros dele se abrem, ele começa a suar sangue. Eu creio, quero crer, irmãos, e conjecturar. Quem sabe o diabo estava dizendo: ele vai desistir, ele vai parar, só que ele é um filho obediente. Todavia seja feita a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade. Após o 3º período de oração, Jesus está ali no Getsemane, escuro, uma noite tenebrosa. Chegam os principais sacerdotes, Judas está na frente, beija Jesus. Jesus diz: amigo, com um beijo tu vais me trair, me entregar. Ali não tem soldado romano, são soldados do templo. Eles prendem Jesus, eles amarram a Jesus, levam para a casa de Caifás. E é interessante que ali na casa de Caifás eles dão um murro em Jesus. Os irmãos sabem que a expressão murro ali é um soco com a mão fechada. Eles bofeteiam Jesus. Esbofetear é uma tapa com a costa da mão no rosto. Eles cuspiam Jesus, e alguém dizia assim: olha, se tu és profeta, profetiza quem te bateu. Segundo os relatos de Lucas, o que aconteceu ali? Eles vendaram a Jesus e começaram a bater nele a noite toda, cuspiram nele. Ele permaneceu calado, ele foi caluniado, queridos. Uma inveja tão grande que tinham contra Jesus. Dentro daquele, eles não podiam fazer aquele julgamento. A Judéia estava sobre o poder de Roma. Era Roma que tinha o poder de executar, mas eles queriam executar a inveja no seu coração, tanto que o texto diz isso. Mas o que aconteceu? Ele ficou calado, ele ficou em silêncio, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E ele foi como ovelha muda, um matadouro, oh glória. Um dia perguntaram para um homem, um ateu chegou com um teólogo e disse: o que levou Jesus à cruz? Ele disse: o que levou Jesus à cruz foi o amor profundo que ele sente por cada um de nós. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela manhã bem cedo, levaram Jesus a Pilatos, lembrando que eles não podiam executar. Levaram-no a Pilatos. Pilatos o interroga, não vê nenhum delito em Jesus. Pilatos percebe que é só inveja dos judeus.
Interessante é que os relatos de Mateus capítulo 22 diz o seguinte, que eles queriam matar Jesus, que eles queriam tirar a vida de Jesus, mas não na Páscoa, não pode ser na Páscoa, mas ele tinha que morrer na Páscoa, porque Jesus morreu na Páscoa, não outro dia como os judeus queriam, porque o que vai prevalecer não é o calendário do homem, o que vai prevalecer é o calendário de Deus. É sexta-feira, de manhã bem cedo em Jerusalém, manhã tenebrosa, Jesus vai para Pilatos, sabendo que Herodes está lá, e ele é galileu, não de nascença, mas ele foi criado na Galileia, envia ele a Herodes queria conhecê-lo, ele não responde nada para Herodes escarnece de Jesus, reenvia-o para Pilatos. Vocês sabem que havia aquela cultura, na Páscoa vamos soltar um delinquente, vamos soltar alguém, colocaram Jesus chamado Nazareno, o rei dos judeus, como assim ele foi taxado, do outro lado Barrabás, glória, queridos irmãos, e a multidão começou a gritar, soltem Barrabás, prendam a Jesus, soltem Barrabás, só por título de informação, o nome Barrabás ali, queridos, significa filho de homem, Barrabás é o símbolo da humanidade sem Deus, ele é um agitador, ele é um homicida, ele não vale nada, mas o filho do homem vai morrer no lugar do filho de homem. Todo mundo grita, crucifique-o, soltem Barrabás e prendam a Jesus. Mas antes do processo da crucificação, Jesus vai passar pelo açoite, e aqui que vai piorar, o negócio vai se intensificar. No filme do Mel Gibson ele está de tanga, né? Mas ali eles queriam judiar da pessoa, a pessoa ficava nua, amarravam a pessoa no tronco, a pessoa estava amarrada, 13 chicotadas, primeiro na parte torácica, que atingia toda a região estomacal e pegava na face da pessoa, 13 chicotadas, sendo que na ponta do chicote tinha osso de carneiro, tinha chumbo, eram 7 pedaços. Ele ficou todo deformado. Depois viraram ele de costas, deram 26 nas suas costas. Sabe o que acontecia? Quando alguém chegava na décima chicotada, a pessoa não aguentava, ela se evacuava, ela se urinava, ela sentia câimbras, ela sentia muitas dores, ela gritava, e os soldados romanos, que eram assassinos, queridos, profissionais, eles batiam Jesus, e ele não gritava, oh glória, ele ficava em silêncio. E sabe o que é interessante aqui? Quem sabe os demônios, porque o mundo espiritual estava em guerra naquele momento, disseram, olha aí, tu vieste para morrer por eles, e eles estão te batendo, tu vieste para morrer por eles, e eles estão te ferindo. Eu creio que no mundo espiritual Jesus pode ter dito assim, eles estão me ferindo, mas outros vão me servir, eles estão me odiando, mas outros vão me amar, eles não me querem, mas na Arca da Aliança, no primeiro domingo de 2025, vai ter um povo me adorando. Quem pode levantar a mão e adorar o Cordeiro de Deus que está aqui essa noite? Ele está aqui essa noite para ser glorificado. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ele está todo ferido, as suas panturrilhas estão feridas, pastor Frank. A parte das suas costas está toda ferida. E agora o que vai acontecer? Eles vão escarnecer de Jesus, vão colocar um manto sobre ele, eles vão simular o que eles faziam diante dos imperadores romanos, queridos. O imperador romano ficava em pé, sobre seus pés, todos vinham, se curvavam diante dele, oh glória a Deus. Mas de Jesus foi diferente. Eles pegaram uma coroa de espinho, amados irmãos, colocaram na sua cabeça, começaram a bater naquela coroa, os cravos, espinhos, eles se encravaram no crânio
crânio de Jesus. E quem aqui era peralta, como eu era, sabe que, então isso também é explicado cientificamente, que quando alguém machuca a parte do crânio, sai muito sangue, principalmente do supercílio, dessa área superior. Jesus teve aqueles cravos encravados no seu crânio. Ele está com o corpo ensanguentado, ele está com o rosto ensanguentado, estão zombando dele. Depois desta zombaria, coloca um patíbulo sobre os seus ombros. Aqui, queridos, a informação interessante: alguns creem que ele carregou a cruz por completa, outros acreditam que ele carregou apenas a parte horizontal daquela cruz, que pesava em torno de 50 quilos, era difícil alguém carregar. Ele passou a noite toda sendo cuspido, a noite toda sendo espancado, ele está com 39 chicotadas, ele está com mais de 280 feridas no seu corpo inteiro, mas ele carrega aquela cruz. Lá no filme do Mel Gibson, você olha ali a Jerusalém, está tudo aplanado, mas no tempo de Jesus tinham pedras pontiagudas. Ele vai caminhando, Jerusalém está cheio de peregrinos, todo mundo comprando as comidas para participar e fazer a ceia da Páscoa. Ele vai marchando, ele vai caminhando, o seu corpo está ferido. E alguém disse assim que quando Jesus caminhava para a cruz, pastor Frank, alguém disse assim que o diabo estava fazendo festa. Mentira do diabo, mentira desta pregação. Quando ele caminha para a cruz, humilhado pelos homens, marchando na rua de Jerusalém, sem força, o diabo estava dizendo: lá vem a semente da mulher, o calcanhar está ferido, mas ele esmagara a cabeça da serpente. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode levantar? O calcanhar está ferido, mas ele está pronto para pisar na cabeça da serpente. Ele marcha, dizem historiadores, o senhor até paraense, lá do sul do Pará, Otávio Couto diz o seguinte, que do pretório ao Calvário gira em torno de 300 a 500 metros. Você já conhece a história? O Cirineu carrega a cruz, sendo que todo esse processo vão 4 soldados, uma direita, uma esquerda, para conter a multidão, para fazer ele carregar a cruz. E fora o soldado ia o carrasco com o martelo, com os vergões, com a corda caminhando junto. Ali a semente da mulher, calcanhar ferido. Uma linguagem bem paraense, mas os pés dele estavam coçando para pisar a cabeça da serpente. Ele chega no Calvário, os pés eram colocados em cima do outro. Achados arqueológicos dizem também que eles colocavam de lado, ao lado do madeiro, na parte central da cruz. Mas Jesus, a melhor tradução é que foi colocado em cima do outro. Pregaram ele ainda deitado, atravessou os seus pés, esticaram os seus braços, pregaram as suas mãos, amarraram o seu punho, levantaram a cruz. Isso é 9 horas da manhã, e o processo mais doloroso vai acontecer agora. Ele está na cruz, ele está sofrendo uma perda muito grande de sangue, e quando perde muito sangue, o coração fica palpitando mais rápido, os rins trabalham mais rápido, ele está perdendo muito sangue. Para piorar, o corpo dele está pesando para frente, e para ele respirar, ele tem que puxar o corpo para trás. Quando ele puxa o corpo para trás, as suas costas esfregam nas felpas que estão na cruz, o seu pé incomodado com o prego, queridos irmãos, ele tem que fazer força e rompe, oh glória, a carne das suas mãos, mas ele está ali. Aí um dos ladrões disseram: tu não és o Cristo, sai daqui da minha frente, ou faz alguma coisa por nós. Mas o outro que estava lá disse assim: ele não
fez nada, Ele é justo. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que ali no Calvário está o reflexo da humanidade, aqueles que rejeitam, mas aqueles que abraçam. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estará comigo. Ele ficou fazendo 6 horas de tempo, irmão. É por isso que quando perfuram o lado dele, sai água e sangue, sai água e sangue. Sai o que, irmãos? O que sai? Sabe que tipo de morte é essa? Asfixia. A caixa torácica suprime os seus pulmões. E o médico passou muito tempo estudando sobre a morte de Jesus. Ele fez muitos experimentos. Jesus, com aquela coroa na cabeça, ele sentiu câimbras faciais. Como foi muito tempo que ele ficou esticado, ele sentia câimbras em todo o seu corpo. Corpo todo doído. Passou 10 horas da manhã, do meio-dia, ao meio-dia houve trevas em toda a face da terra. 3 horas da tarde, ele grita: Elohim, citando o Salmo 22, Elohim, lama sabachthani. Alguém diz Elias, ele está clamando por Elias, mas eles não compreenderam. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste, Deus? Por que me desamparaste, Pai? E ele grita assim: oh glória, a ti entrego o meu espírito. Aí ele brada, irmão, eu creio que ele sentiu muita dor ali. Ele se puxa para trás e dá um grito bem forte: oh glória, está consumado. Um dos pais da igreja disse o seguinte: Pastor Frank, quando Jesus morreu do alto do Calvário, ele morreu para pagar uma dívida que nós tínhamos com o diabo. Só que essa interpretação está errada. Nós não devemos nada para o diabo. Nós não devemos nada para o diabo. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nós não podíamos pagar esta dívida. Nós estávamos encarcerados, enjaulados. Nós estávamos caminhando para a morte eterna. Mas ele chegou lá e disse: eu pago a dívida. Está pago. Está pago. Se alguém dissesse: rapaz, tu quer ser bonzão agora antes tu roubava, diga: rapaz, tu não sabe nada. Está pago. Está pago. Está pago. Ele pode adorar, ele pode levantar a mão e adorar, ele pode adorar o nome dele. Agora a curiosidade, irmãos, a curiosidade é a seguinte, vou finalizar agora. Por que Jesus não deixa para morrer meio-dia? Não, meio-dia está bom para mim morrer. Por que ele não disse: eu vou morrer 2 da tarde? Mas ele disse: eu vou morrer 3. Eu vou te contar, mas não conto para ninguém. Lá em Jerusalém, na sexta-feira da Páscoa, os sacerdotes amolavam um cutelo, pegavam um cordeiro, e às 3 horas da tarde, ele matava os cordeiros para o sacrifício. 3 horas da tarde, ele disse: eu não posso morrer 2, eu não posso morrer 1, eu não posso morrer meio-dia, mas eu vou morrer 3 horas da tarde, porque aquele cordeiro para o ano vão matar outro, mas eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele brada e diz: está consumado. Quando ele brada, o véu do templo se rasga. Quando ele brada, houve um forte terremoto. E os romanos disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando ele brada, segundo os relatos de Mateus, houve túmulos que foram abertos. Quando ele brada, oh glória, ele entrega
Espírito ele desce às regiões mais profundas. Oh glória, pega a chave da morte do inferno e esmaga a cabeça da serpente. Só quem pode levantar a mão e adorar. Só quem pode levantar a mão e adorar. Eu vim aqui para te dizer o seguinte: Jesus esmagou a cabeça, e o corpo, a igreja, vai esmagar. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo. Fica de pé, por favor. Tiraram ele da cruz. Nicodemo, José de Arimateia, tiraram ele da cruz. Passa um guento rápido, enfaixa o corpo dele. José de Arimateia tinha muito dinheiro, tinha um sepulcro novo, um jazigo. Coloca ele lá, pedra. Aí os principais disseram: olha, Pilatos, é o seguinte, esse embusteiro disse que vai ressuscitar terceiro dia. Isso era sábado. Coloca os soldados lá na porta. De manhã bem cedo, as mulheres foram visitar o sepulcro. Mas quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, os soldados estavam no chão. Oh glória, aleluia. E tinha um varão vestido de branco, dizia: porque vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? A pergunta que não quer calar, pastor: porque a pedra foi removida? Muito simples, não foi para Jesus sair do sepulcro, a pedra foi removida para que os discípulos crescem que ele ressuscitou. Oh glória, para as mulheres creem que ele ressuscitou. As primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui é interessante. Quero tirar uma oferta só com as mulheres depois do culto. Quando o homem e a mulher pecam no Éden, a mulher ficou sob domínio do homem, né? Domina. A mulher não podia nem falar muito, nem no culto. Sabe por que Jesus, além de ser algo cultural, Jesus apareceu primeiro às mulheres? Para dizer às mulheres que a voz que elas perderam lá no Éden, Jesus devolveu para elas na porta do sepulcro. Vão e dizem que eu ressuscitei. Vão e falam, porque a mulher também, irmão, fala mais do que homem. O homem fala pelo minuto 120 palavras, a mulher 240, é o dobro. Aí elas foram: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Mas não creio no meu ministério, pastor. Diga: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Só porque eu sou mulher, pastor, não creio no meu ministério. Só faz o que ele te manda. Ele está vivo, 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 vivo. Ele é. Receba a presença. Ele está vivo. Ele pegue na mão do teu irmão, por favor. Eu preciso entregar este microfone. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E ele está aqui na arca essa noite. Ele está vivo. Vivo, 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 vivo.
Urimicanda, Coravaraca, Alavança, Cominácia, Urimicanda, Aravácia. Ele pode receber essa graça essa noite. Ele pode receber essa glória essa noite. Ele pode receber a unção de Deus essa noite. Receba a graça daquele que está vivo, 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 vivo. Receba. Se tiver alguém no nosso meio nessa noite, se nessa igreja tiver alguém nessa noite que queira voltar para Cristo, entregar sua vida para Cristo, se tiver alguém, eu te convido a vir aqui na frente e eu quero orar pela sua vida. Pastor, estou afastado. Pastor, quero retornar para Jesus. Pastor, quero entregar minha vida para Jesus. Eu te convido a sair do teu lugar e vir até aqui na frente, para a gente estar orando pela sua vida. Você recebeu a palavra e Deus falou contigo nessa noite. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Sente, sente, sente. Glória a Deus. Irmãos, quero aqui agradecer, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Eliel. Pastor Eliel Ferreira, que Deus abençoe, pastor. Mande um abraço para sua família, tá? Para sua esposa lá, tá bom? Que Deus abençoe. Você está congregando lá em Bengui, né? É na igreja do pastor Jackson, não, né? Não é do Jackson, né? Do Jefferson. Pastor, que alegria lhe rever, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agradecer a vida dos visitantes. Quem aqui está nos visitando pela primeira vez? Tem, olha, bastante gente aqui nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Os nossos cultos aqui, irmãos, domingo, às 6:30 da tarde, o culto começa. A quarta-feira, a partir das 7:30 da noite. E a sexta-feira, a nossa doutrina começa às 7:30 da noite, termina às 9. Toda sexta-feira a nossa doutrina. E a escola bíblica, todo domingo, a partir das 8:30 da manhã, nossa escola bíblica, das 8:30 até as 10 da manhã, nós temos aqui as turmas da escola bíblica. E nós temos um congresso esse mês, que é o congresso do nosso departamento de discipulado do ministério, do campo. Coloca aí, Diegão, o nosso congresso aqui no telão, por gentileza. É o congresso de discipulado, olha que lindo, vai ser dia 26 de fevereiro, é uma quarta-feira, tá? A partir das 19 horas, banda Iadaberec, pastor Juliano Fraga, e será uma bênção aqui no Templo Central. Vai vir todo o discipulado do campo, vai estar aqui conosco, vai ser uma linda festa, e parabenizar o nosso pastor Anderson pelo trabalho no discipulado, mais uma vez. Que Deus abençoe e te dê graça. Qual é o dia dos ensaios, Anderson? Todo sábado, ensaio geral, né? Reta final, né? A reta final para o nosso congresso 2025. E em breve a gente vai estar passando a data do nosso congresso de jovens e adolescentes, tá? Nós estamos aí orando para Deus nos dar uma direção para fazer um congresso